Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade nos estudos hoje com um novo conteúdo. Hoje nós vamos começar a estudar sobre estudos dos gases. Introdução. Os estudos dos gases é de grande importância na compreensão de fatos que ocorrem no nosso cotidiano, tais como um balão subir ou a pressão interna do pneu aumentar em dias mais quentes e assim por diante. Ok? E nesses estudos, tudo isso tem uma transformação gasosa. E as massas fixas, onde que é a mesma massa, não é muda, mas há uma transformação. Transformações gasosas com massa fixa de gás. Lembrando que agora estamos estudando sobre gases. Quando os valores da variáveis de estado de um gás, temperatura, volume e pressão, então esses são os estados de uma variável, pessoal. Lembre sempre disso. Esses são o estado de um gás, tá? É a temperatura dele, que a temperatura sempre vai ser em Kelvin, que não trabalhar. Se nós precisar saber na escala nossa escala termométrica nós convertemos, usando as transformações de escalas termométricas, o nosso volume e a nossa pressão, ok? Sofrem alteração, dizemos que o gás sofreu uma transformação gasosa. Tá? Algumas transformações possuem denominações especiais. Uma delas que nós vamos ver na aula de hoje vai ser a transformação isotérmica. Transformação isotérmica, o que é? É quando na transformação o gás mantém a temperatura constante. Então, na isotérmica, a temperatura sempre vai ser constante. Grave isso, a temperatura não vai mudar. Ela vai sempre permanecer o mesmo valor. E muda o volume e a pressão. Os valores da pressão e do volume. Sempre são essas que vão mudar. Então, na isotérmica, térmica, tá falando então, essa térmica aqui está me dizendo que a temperatura sempre vai ser constante. Nunca vai mudar. Sempre temperatura constante. A única coisa que vai mudar vai ser a pressão e o volume. Aqui, no exemplinho aqui que nós temos na tabelinha. Temperatura constante, volume era 8 litros, foi para 2. Pressão era 1 atm, foi para 4 atm. Então, a única coisa que vai mudar é o volume e pressão. A transformação isotérmica segue a lei de Boyle-Mariotti, ou seja, para a mesma massa de gás na transformação com temperatura constante. Lembre-se, temperatura constante na isotérmica, porque depois nós vamos ter vários outros tipos de transformação, então vamos estudar uma de cada vez. Hoje vamos ver uma, daí na semana que vem a gente vê outra. Assim não fica muito pesado o conteúdo para vocês. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Observe. Aumentando a pressão de 1 para 4, o volume cai de 16 para 4, inversamente proporcional. Se ele aumenta de 1 para 4, então posteriormente ele vai cair de 16 para 4. Na matemática, quando duas grandezas são inversamente proporcional, o produto entre elas é constante. Então, pressão, que é o nosso P, e o V, que é o nosso volume, é igual a constante. Onde nós temos a nossa fórmula. A primeira fórmula. Onde o P é de pressão, o nosso V é de volume e o nosso P1 é a primeira pressão inicial. O V1 é o volume inicial. O P2 aqui ele está dizendo que vai ser o que? A segunda pressão. Que ele, com a transformação, qual foi a nova pressão. E o volume 2 também, quer dizer que é o novo volume. É o segundo volume. Aqui é um exemplo para ficar bem mais prático o compreendimento de vocês. Exemplo. Um cilindro com embolo móvel contém 100 ml. 100 ml quer dizer o que? Esse 100 ml. 100 ml é o nosso volume 1.
Ou podemos usar com a letra I, de inicial. Continuando, de CO2 a 1,0 atm. 1,0 atm. 1,0 atm quer dizer o que é? A nossa pressão 1. Quer dizer que ele está naquele estado de 100 ml e com a pressão de 1 atm. Daí ele continua, mantendo a temperatura constante. Quer dizer que a temperatura não vai mudar, vai ser mesmo. Se for 30 Kelvin vai ser 30 Kelvin. Se for 50 Kelvin vai ser 50 Kelvin. Não vai mudar. Se quisermos que o volume diminua, então opa, ele quer que diminua, então ele vai querer que seja um volume diferente. Então esse é o nosso V2 ou volume final, 25 ml. Teremos que aplicar uma pressão igual. Então ele quer saber a pressão 2, a nova pressão. Ele quer saber uma nova pressão, que é a nossa pressão final. Ele quer saber qual que vai ser essa nova pressão, ok? Aqui temos na fórmula. Aplicando na fórmula, que é o que está a fórmula. PI, VI é a mesma coisa que P1, P2. PF, VF é a mesma coisa que P1, P2, V2, tá? Pressão inicial vezes volume inicial. Nosso volume inicial, nossa pressão inicial está aqui. Substituímos, fica 1 vezes 100 igual. Pressão final, é o que nós estamos procurando, que é o nosso P2. Volume final, que é o nosso 25 ml. Ok? Fazendo os cálculos básicos agora da matemática básica. 1 vezes 100, 100. O 25 aqui, ele está multiplicando o PF. Se ele está multiplicando, eu tenho que isolar esse PF. Então eu vou passar para o outro lado dividindo. Como se encontra aqui, ó. Ele está dividindo. 100 dividido por 25. Igual o nosso PF. Agora a nossa pressão está isolada. Nós acabamos de isolar a nossa pressão final para nós descobrir. Portanto, 100 dividido por 25 é igual a 4 atm. Ok? Simples, sucinto, bem prático. Com isso, vocês têm 3 atividades para vocês fazerem. 3 exercícios para vocês fazerem. Conteúdo básico, conteúdo simples. Faça o exercício e envie a resposta. Beleza? Tenham bons estudos. Até semana que vem. Abraço.